Olá, eu sou Imar Lopes, instrutor do curso de Introdução ao Geoprocessamento com TerraView ou QGIS. Aqui você escolhe qual SIG você quer utilizar para aprender os principais conceitos dessa importante ferramenta de trabalho em diversas áreas de aplicações. Muito bem, nós vamos aqui para a nossa segunda videoaula, aula 1B, onde vamos ver aqui uma introdução a SIG, dados e representações. Muito bem, inicialmente, qual o conceito que temos aí de mapa? Mapa nada mais é do que um modelo simplificado da realidade, porque praticamente é impossível representar os objetos da superfície da Terra com todas os detalhes que existem em cada objeto geográfico. Então, essa representação de um mapa, normalmente ela tem uma definição de uma escala e de uma seleção de entidades abstratas relacionadas com a superfície da Terra. Então, eventualmente, no traçado de uma curva de rio, você vai colocar alguns pontos para definir a curvatura ali do rio. Claro que numa escala de maior detalhe, você vai colocar mais pontos. Numa outra de mais detalhe ainda, mais pontos. Mas nunca você vai ter a representação fiel do que realmente representa aquela curva no terreno. Muito bem, os dados então existe aí uma modelagem de dados que se interpõe entre a realidade, os objetos da superfície terrestre, e a base de dados que realmente vai estar disponível no seu SIG. E aqui só como exemplo, um mapa de vegetação, onde a gente nota que existe uma fronteira aqui entre os tipos de vegetação. Mas a gente sabe que muitas vezes essa fronteira ela não é bem definida. Então, às vezes, existe ali uma mata de transição entre, por exemplo, a Mata Atlântica, por exemplo, para Cerrado. Então, não existe uma fronteira fiel, nítida, entre esses dois alvos. E aí você acaba tendo que tratar o mundo de forma contínua e não de forma discreta como está aqui. Então essa, inclusive, é um dos potenciais aí na hora de se trabalhar com o geoprocessamento. Bom, o universo do mundo real, como a gente vai tratar os dados no computador, depende da natureza dos dados e das diferentes fontes de dados que você tem para trabalhar com o geoprocessamento. E esses dados a gente vai ver que eles são organizados em camadas, ou planos de informação, nível, layer, ou simplesmente mapas. Então, cada camada do seu SIG ali vai representar um tipo de dado. E esses tipos de dados a gente pode categorizá-los aí em dados do tipo temático, cadastrais, mapas de redes, modelos numéricos de terreno, ou imagens de sensores remotos. Então, no exemplo aqui da figura, eu tenho aí cada camada, a divisão política é um nível, o mapa de elevação com as curvas de nível é outro nível, a rede de drenagem é outro nível. A gente costuma separar por temas as diferentes camadas de um SIG. Muito bem, então esses tipos de dados, os temáticos, numéricos, imagens, cadastrais e redes, vamos ver um pouquinho sobre cada um deles. Os temáticos a gente vai ver que é uma informação qualitativa do espaço, como por exemplo, você tem um mapa de uso do solo ou um mapa da cobertura vegetal, quer dizer, você tem ali uma fronteira, um limite entre os polígonos, delimitando ali os tipos de vegetação. Modelos numéricos, você tem uma representação quantitativa do espaço. Por exemplo, uma grade com valores de altimetria. Então, os pixels ali representados por essa imagem em níveis de cinza, mostrando os pontos mais altos em branco e os mais baixos em preto. As imagens, ou imagens de sensoriamento remoto, são informações numéricas obtidas por sensores remotos, por fotografias aéreas, satélites, drones, radares, então como essa figura que está aqui. Já os dados cadastrais são informações sobre objetos ou feições discretas do mundo real, como por exemplo lotes urbanos
com a sua localização e também os atributos descritivos, né? Na figura aqui eu coloquei um mapinha do Brasil, da América Latina, com alguns atributos alfanuméricos. E um mapa de rede, informações também sobre objetos discretos em forma de redes, isso é, linhas e nós conectados, definindo, por exemplo, uma rede elétrica, uma rede de logradouros, de ruas, e eu poder perguntar, por exemplo, como é que eu faço para ir de um ponto a outro da cidade. Então, nesse momento, além de considerar o comprimento das linhas, né, que serão percorridas, teria que considerar também o que a gente chama de impedância, né, que vai definir o fluxo, se ele é do nó inicial para o final ou do final para o inicial. Isso é, se uma rua tem mão dupla ou mão simples, né? Muito bem. Os dados cadastrais, ele é aquele que contém as informações então sobre os objetos discretos no mundo. Ele tem uma referência geográfica que é dada por uma geometria. A gente vai ver que essas geometrias é ponto, linha ou polígono, né? Então, como exemplo, eu coloquei aqui um mapa de países, de lotes, propriedades rurais, né? Você tem então a geometria com algum atributo associado. Já os mapas temáticos, a distribuição qualitativa da grandeza, né, ou do atributo em estudo, e esses valores da grandeza podem ser nominais, como, por exemplo, uma lista de valores, definindo, por exemplo, as classes de vegetação. Então, cada cor aqui representa um tipo de vegetação, né? E ordinal, por exemplo, se for uma escala de medida, como exemplo, né, fatias de declividade. Então, as cores aqui representam intervalos, né, de um geocampo numérico, né? Então, de 0 a 5 graus está numa cor, de 5 a 10 na outra cor e assim por diante. Os dados numéricos, ou MNT, é a distribuição quantitativa da grandeza em estudo, né? Então, o intervalo de valores aí que a gente trabalha, né, pode ter ali uma referência arbitrária, como, por exemplo, a altimetria, que você considera ali o nível do mar com a referência, né? Batimetria, se você está fazendo alguma coisa, alguma medida abaixo da lâmina d'água, né? E, por exemplo, temperatura em graus Celsius, então, porque existe, né, uma referência arbitrária, né, para essa medida. Já a razão ou referência natural, como, por exemplo, o peso, né? E a localização espacial, ela pode ser dada por uma representação na forma de grades regulares. Então, você ter pontos com espaçamento fixos, representando lá a altimetria, a batimetria, o peso, seja lá qual for a grandeza em estudo, né? Ou representado por grades triangulares, né? Então, você tem vértices aqui que são conectados, definindo uma malha de triângulos, e aí você tem toda uma superfície formada por essa face desses triângulos aí. Então, nós vamos aprender, inclusive, a lidar com esses dois tipos de representações. O modelo de rede, como a gente mencionou, são linhas e nós, né? Isso porque no nó você pode ter também um objeto. Então, por exemplo, aqui no nó eu tenho essa representação desse quadrado, né? Não é uma área, tá? É um símbolo aqui de um quadrado. E você tem aqui um consumidor. No outro ponto da rede você tem aqui uma subestação de energia elétrica, no outro você tem um hospital, né? E você tem toda a rede, por exemplo, de distribuição de energia elétrica, né? Para suprir aí os consumidores, né? E aí você eventualmente poder ter mecanismos de identificar, por exemplo, no caso de uma queda de um trecho ali parcial da rede, qual seria o caminho alternativo de eu manter a energia chegando àquele consumidor ou àquele hospital, coisas do tipo, né? Esse tipo de dado de rede, as aplicações de rede não serão abordadas nesse curso, tá? Já os dados de imagens, esses sim, né? Além dos cadastrais de rede e de temáticos, né? Os dados do tipo imagem serão também abordados. As imagens são informações numéricas, né?
registrada na forma de grades, né, retangulares, por diversos tipos de sensores remotos, como a gente já falou aí, no caso dos satélites, fotografias aéreas, drones e aeronaves, né? Bom, no caso da imagem, a gente tem que o elemento, né, de resolução da imagem, né, é chamado de pixel. Então, quando você vai dando zoom, 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 até chegar no retângulo ali, envolvendo aquela área, né, a gente chama aquela área de pixel, né? Aí, e o valor desse pixel é atribuído, né, em função da energia, né, refletida ali do espectro eletromagnético, que ela pode ser, né, uma energia refletida do Sol ou uma energia emitida, né, naturalmente pelos alvos. Bom, no caso aqui das imagens, a gente vai ver também uma parte aí, na parte 4, eu acho que do nosso curso, que as imagens também têm uma característica importante, que são as resoluções espaciais, né, que vai dado ali em quilômetro, metro, centímetro, dependendo do satélite, né? A resolução espectral, né, que é em quantos intervalos de comprimento de onda você tem ali as diversas bandas, né, do espectro. E a resolução temporal, né, que isso aqui tem a ver com o número de revisitas, né, no caso dos satélites, né, de quantos em quantos dias o satélite passa sobre a mesma faixa no terreno, e a resolução radiométrica, em quantos níveis de cinza é quantificado cada uma das bandas desses diferentes satélites. E por fim, nós temos um outro tipo de dado, que são os dados não espaciais, isso é, eles não possuem uma localização geográfica associada, né? Então, no caso aqui da figura, a gente tem um mapa de polígonos e cada polígono desse tem uma tabela, né? Então, essa tabela faz parte do mapa ali, né? Tá associado diretamente ao mapa. E você pode agregar no teu SIG, né, esses dados não espaciais, justamente para estender os recursos de análise. Porque além dos atributos que fazem parte do seu objeto, você pode ter um outro conjunto de atributos que está nessa tabela ou nesse dado não espacial, né? E aí, se você tiver um atributo comum, isso é, do mesmo tipo, não precisa ser o mesmo nome, tá? Aqui, por exemplo, está como CAD INCRA e aqui embaixo INCRA código. Você vê que não é o mesmo nome, mas é do mesmo tipo, é um número inteiro, por exemplo, né? E aí você pode ligar essa coluna com essa, e aí o teu SIG passa a enxergar todos os atributos da tabela do objeto e também os atributos da tabela não espacial, né? E você usar esses atributos nos recursos aí de análise. Resumindo aqui, né, o universo conceitual, né, dentro do nosso banco de dados geográfico, né, no nosso repositório de mapas, né, esses mapas são camadas ou planos de informações ou layers, né, e esses layers, então, eles são categorizados também em geocampos, é o caso do temático, do imagem de satélite, né, as imagens de sensoramento remoto, e modelos numéricos de terreno. Já os mapas de objetos ou de feições, né, é o exemplo do mapa cadastral ou do mapa de redes, né? Lembrando que esse mapa de objetos, então, ele tem uma tabela de atributos ali associada, né, que também faz parte do banco de dados, e eventualmente você pode, então, associar essa tabela de objetos a uma tabela de dados não espaciais e aí estender os recursos de análise sobre essa camada de um mapa cadastral ou uma camada de um mapa de redes. Então, esse aqui é o resumo do nosso universo conceitual, né? Agora, nós temos também o universo de representação. Então, esses 5 tipos de mapas aqui, eles são resumidos ou são representados por um SIG de uma maneira ou de outra. Isso é, ou ele é vetorial ou ele é matricial. No caso da representação vetorial, a localização e a aparência gráfica dos objetos são representadas por um ou mais pares de coordenadas. Isso é, você pode ter um único par de coordenadas, que é um ponto, ou um conjunto de pontos, né, que são várias
vários pares de coordenadas, ou um ponto inicial, vários pares de coordenadas e um ponto final para fechar um polígono, né? O ponto inicial e final de uma linha e pontos intermediários, também são vários pontos ou vários pares de coordenadas conectados a um segmento aqui de uma linha. E as coordenadas e os atributos dessas geometrias, né, descrevem ali o objeto geográfico, tá? E nós vamos ver no nosso curso que esses elementos geográficos, né, eles podem ter uma representação vetorial composta, tá? Formado por mais do que um tipo, ou vários polígonos, por exemplo, para formar um único objeto. É o caso aqui dessa figura que eu coloquei aqui só para chamar a atenção. Por exemplo, como é que eu faria para representar a cidade de Ubatuba aqui no estado de São Paulo? Você vê que Ubatuba ele é formado por um polígono aqui do continente e é formado por várias ilhas que estão aqui no oceano, né? Então, você não tem somente um único polígono, você tem um polígono maior e outros menores. E aí você vai ter que dizer, em algum momento, que todos esses polígonos são do objeto chamado Ubatuba. Então, a gente vai aprender que se você tiver uma representação que a gente chama de multipóligon, né, você pode ter todos os polígonos representados num único registro na tabela dessa camada ou desse mapa. Caso contrário, você teria que ter vários registros ou várias linhas da tabela para representar cada um dos objetos desse mapa. A topologia, né? Nós temos aí os tipos de topologia que os dados vetoriais trabalham, né? Que é a topologia do tipo arco-nó. Então você tem ali uma rede de linhas conectadas e nós que representam a interseção dessas linhas, que são pontos iniciais e finais, e todas as linhas estão conectadas, porque se tiver alguma falha, tiver algum gap, algum buraco ali, né, você não tem a passagem de informação naquele segmento. É o caso, por exemplo, caiu uma ponte e você não tem como trafegar naquele trecho ali da sua rede. Arco-nó-polígono é a representação mais completa aí para mapas do tipo áreas, né? Mapa de município, mapa de distritos, coisas desse tipo. E aqui, então, a topologia do tipo arco-nó-polígono dá para perceber nessa figura aqui como que ela é definida, né? Então, para representar, por exemplo, o polígono A e o polígono B, a gente vai ver que a gente precisa aqui do quê? A gente precisa, no caso aqui do polígono A, né? Aqui, ó, polígono A, você precisa da linha L1, né? E precisa da linha L7. Então, está aqui, ó, L1 e L7. Você tem, do polígono A, você tem o polígono da esquerda, que é o polígono... desculpa, você tem aqui, é o polígono a linha, né? A linha L1, né? Ela é formada pelo nó inicial 1 e termina no 2. Então, o polígono da esquerda é o A, o polígono da direita é essa área externa toda aqui, né? E você tem, então, né, a representação também de nós. Então, por exemplo, no nó 1, você tem aqui a conexão da linha 1, da linha L7 e dessa linha L6. Então, essa é uma maneira, né, mais completa ou complexa aí de representar a topologia de arco-nó-polígono, né, e de maneira que essa linha L7 ela é definida, ela é traçada uma única vez no seu sistema de geoprocessamento. Então, internamente você tem a topologia dos nós, a topologia das linhas e a topologia dos polígonos, que é a conexão das linhas para definir as nossas áreas. Por fim, a representação matricial. O espaço é formado por uma superfície plana decomposta em porções do terreno chamada de células, ou pixels também, né? Então, a matriz, né, formada aqui por uma localização, né, cada ponto aqui formado por uma localização XY, né, isso é, ou linha-coluna, definindo aí um número de células. Então, se você multiplicar o número de linhas e colunas, você tem o total de pixels ou de células dessa imagem, onde cada célula possui um valor ou um tipo de atributo associado.
Então, a dimensão da célula a gente chama de resolução, né? Que é o tamanho dela representado no terreno. Né? Então, ela pode ser quadrada ou pode ser retangular. A maioria dos CIVs trata a resolução de forma quadrada, né? Um quadradinho perfeito. Ou tem SIGs, como por exemplo o Spring, né? Que trata aí o pixel, né? De forma retangular. Então, você pode definir um pixel, por exemplo, de 10 por 15. Nada impede de você ter uma resolução não quadrada, né? Ela ser um retângulo. E aqui a figura fica clara, né, que quanto menor o tamanho do pixel, né, dessa resolução aqui, quanto maior a resolução, né, melhor os quadradinhos se encaixa ao limite realmente do polígono aqui, né, que é essa linha de contato entre esses dois temas aqui desse mapa. Né? As diferentes resoluções espaciais de um dado matricial já fica mais evidente, né, quando você trata de imagens de satélite. Então, você vê aqui uma imagem de satélite com resolução de 1 metro, você já consegue identificar perfeitamente aqui as embarcações, né, nessa área oceânica aqui. E com resolução de 20 metros, praticamente você não diferencia individualmente aí cada um dessas embarcações, né? Bom, mas para falar de representação matricial, é bom a gente já conhecer alguns conceitos aqui, que é o conceito de bits e bytes. Né? O bit é o binary digital, que é o dígito binário, que é a menor unidade de informação armazenada aí no computador. Isso é, um bit ele pode assumir dois valores, né? E por isso que ele é binário, ele é 0 ou 1, é verdadeiro ou falso. Né? Então, se a gente tiver, por exemplo, um dado que é armazenado na forma de 1 bit, isso é, 1B, seria o número 2, né, porque ele é binário, elevado a 1. E então a gente tem duas possibilidades. Se a gente tiver uma imagem de satélite, por exemplo, representada por 1 bit, você vai ter somente 2 níveis de cinza. Na tela do computador vai te aparecer somente o branco ou o preto, né? Você perde todos os detalhes ali entre diferentes alvos aí com esse tipo de representação binária. Já se você for trabalhar com 2 bits, seria 2 elevado a 2, né, a potência de 2, que dá 4. Aí eu já teria o preto, o branco e 2 níveis de cinzas intermediários. Né? E mais 2, né, além do preto e o branco. E as imagens, por exemplo, de satélite de 8 bits, né, 2 elevado a 8 dá 256. Então a gente vai ver que inclusive é a partir de 8 bits que a gente costuma encontrar as imagens de satélite aí no mercado. Né? E aí você pode ter entre o preto e o branco, você pode ter toda uma variação de níveis de cinza de até 256 níveis. Bom, e o byte é um pacote que agrupa 8 bits, que equivale aí a um caractere na tabela ASCII, né? Isso é ou uma letra ou um número, né? E cada byte pode contar com 256 combinações possíveis, ou 2 elevado a 8 combinações. É geralmente utilizado para determinar o espaço também de armazenamento no teu computador ou a quantidade de memória. Então, né, a gente costuma dizer, meu computador tem 1 byte. Claro que não, né? Tem 1 kbytes, 1 kilobyte, 1 megabyte. Hoje os notebooks aí tem praticamente 8 gigabytes, né? Que seria aí 2 elevado a 30 vezes 8. Então, seria esse número todo aqui multiplicado por 8, se você tiver 8 gigabytes aí no seu computador, tá? Então, byte é mais usado aí para determinar a quantidade de espaçamento ou quantidade de memória no teu computador. Bom, e aí você vai encontrar, então, os diferentes arquivos matriciais representados, né? 1 bit, 2 bits, 4, né? Então, 4 bits ele vai ter valores de 0 a 15, isso é, 16 valores possíveis. 2 bits, 4 valores, 1 bit, 2 valores, 0 ou 1. E como eu disse, normalmente não, é somente a partir de 8 bits que você tem aí os dados de sensoriamento remoto.
Então, o que a gente conhece como 8 bits, ou unsigned, ou byte, né? Ele é representado aí por valores que variam de 0 a 255. É o mais comum aí para a maioria das imagens de satélite. 8 bits signed, você tem a possibilidade, né, de trabalhar esse mesmo intervalo 256, só que agora negativo ou positivo. Então seria de menos 128 até 127. Depois a gente já passa para 16, né, que aí você pode ter esse intervalo todo aqui de 0 a 65 mil, ou o signed, que é de 32, menos 32 ou mais 32, 767 mil aqui. Depois temos de 32 bits, que também pode ser unsigned, positivo, né? Somente valores de 0 a esse número todo aqui, ou signed, que é negativo ou positivo. Tem o 32 bit float ou 64 bit, que aí você tem a possibilidade de guardar números enormes como esses daqui, ok? Então é muito comum aí na hora que vocês estiverem fazendo processamento com dados matriciais, alguma interface te perguntar qual que é o tipo do dado matricial que você quer de saída. É 8 bits, 16, 32, 64. Então, está relacionado a esse intervalo de valores aqui que você vai poder tá gerando ali para o arquivo de saída. Bom, e para terminar aqui a comparação entre mapas, né, a representação ali vetorial e matricial. Então a vetorial, a gente tem ela preservando o relacionamento topológico. A gente viu ali que uma linha ela pode ser a fronteira ali entre dois objetos. É a mais utilizada para associar atributos descritivos ali às geometrias de pontos, linhas e polígonos. E é a que tem melhor exatidão, né? Porque você define exatamente o espaçamento dos pontos para dar a forma ali do objeto. E também a eficiência de armazenamento. Se você pensar por uma mesma escala de trabalho lá, 1 para 10 mil, né? O mapa vetorial é armazenado muito mais eficiente, com muito mais eficiência do que esse mesmo mapa na representação matricial, que com certeza vai estar inclusive gastando muito mais espaço em disco. Então, o matricial também é usado para fenômenos variantes no espaço, que você pode ter toda uma superfície ali representando o teu fenômeno, né? Como, por exemplo, a temperatura, a altimetria, precipitação, qualquer coisa, né? De forma contínua no espaço. É mais adequado para simulação e modelagem, né? Fazer a geração de cenários, né? Como a gente viu na aula passada, né? As diferentes ali formas de representar o espaço, né? Você ter células ali mostrando, por exemplo, o avanço de um desmatamento, né? De uma simulação de um modelo hidrológico, né? Então você eventualmente também cruzar um mapa matricial com outro matricial para gerar um terceiro mapa matricial, é muito mais prático você fazer isso na representação matricial, né? Então o processamento é rápido e simples, mas como a gente já disse agora há pouco, ele vai estar gastando muito mais espaço em disco, né? O comedor de HD do nosso computador aí são os dados matriciais. Aqui o exemplo de uma grade, né, dessa representação matricial retangular, né? Então você tem o espaço XY e um valor de Z, né? Então para cada ponto da tua grade você tem um valor associado. Então, esse espaçamento é fixo, pode ser igual no XY, de forma retangular, de forma quadrada, né? Ou de forma retangular, também definindo esse espaçamento fixo numa direção e diferente, mas fixo também na outra direção, né? E esse valor desses pontos da grade, a gente vai ver que eles são estimados, né? Em função do mecanismo de geração dessas grades. Por exemplo, as curvas de nível aqui, né? Eu tenho as isolinhas, eu poderia usar essas isolinhas para gerar a grade retangular a partir das isolinhas. Então isso aí a gente vai ter uma semana aí também para trabalhar essa parte, né, da representação numérica de terreno. E o outro tipo é a representação, né, por triângulos.
Os triângulos são formados por conexão das suas amostras, né, definindo ali os 3 vértices de um triângulo, e esses triângulos têm tamanhos diferentes, né? Então, aonde as isolinhas ficam mais apertadas aqui, os triângulos são menores. Então, eventualmente, aí, no caso da altimetria, você vai ter nessa região aqui uma maior inclinação do terreno. Já em regiões mais planas, os triângulos são maiores, né? O espaçamento entre as curvas de nível aqui é maior. Tá bom? A gente vai lidar bastante com esse tipo de dado lá na frente no nosso curso. E para finalizar aí a representação de modelos numéricos de terreno, né? Ou ela é triangular ou retangular, algumas vantagens e limitações. As vantagens da triangular, que é uma representação para relevos complexos, né? Então para regiões onde a inclinação é maior, depois a inclinação muda, então você tem para relevos complexos é melhor a representação de grades triangulares. E a vantagem é que a triangular permite você incorporar restrições ou linhas de quebra, né? Ou linhas de crista também para topo de morros. A gente vai ver como usar isso também no nosso curso. Limitações é a complexidade de manuseio, tá? E não é tão adequada à visualização 3D, né? Já a grade retangular, a gente tem uma maior facilidade e conversão, e essa sim já é mais adequada para tratamentos de dados, por exemplo, de geofísica e a própria visualização 3D. Limitações da retangular é para relevos complexos, né? E também ela não é muito adequada para cálculos de declividade. O cálculo de declividade é melhor que seja calculado a partir da grade triangular, mas que depois, se você quiser, você pode converter para uma retangular. Então, existe também os algoritmos aí que fazem essa transformação da triangular para retangular, né, e a gente vai ver como tirar proveito disso. Bom, resumindo as representações dos 5 tipos de mapas, os mapas temáticos a gente tem então ali arcos, nós e polígonos, né, que ele pode ser vetorial, então um polígono encostado no outro ali, definindo então os diferentes temas, as diferentes áreas de uso e ocupação do solo, por exemplo. Ou ele pode ser matricial se você tiver uma matriz de índices, né? Então cada pixel ali do seu mapa temático está associado a uma cor. Então você tem lá número 1, tudo que é número 1 tem a cor amarelo, tudo que é número 2 a cor verde. Então você tem uma matriz de índices. Já os dados cadastrais, né, arco, nó ou polígono, ou a topologia arco, nó, polígono, é somente vetorial, não tem a representação matricial para mapas de objetos ou mapa de feições. Mapa de objetos de redes, que é arcos e nós, também é vetorial, não tem a representação matricial do mesmo. Já modelos numéricos de terreno, a gente viu agora há pouco, que são as grades triangulares, ou as nossas amostras, né, que é o caso, por exemplo, das isolinhas. E se tiver a grade retangular, é uma matriz de números reais com espaçamento fixo ali, definindo cada valor da tua grade, né, o fenômeno que você está trabalhando, que pode ser altimetria, temperatura, pressão, qualquer coisa. E imagens de sensores remotos, não tem vetorial, é somente uma matriz de bytes ou de inteiros. Tá? Tanto positivos como positivos e negativos, mas são números normalmente inteiros, as matrizes aí de imagem. Ok? Então, muito obrigado por assistir a nossa videoaula, né? Se gostou, dá um like lá no nosso YouTube, tá bom? Muito obrigado, até uma próxima.